Continuação do Livro dos Espíritos, página 181. 300. Se dois espíritos perfeitamente simpáticos se reunirem, estarão unidos para tudo sempre ou poderão separar-se para unir a outros espíritos? Todos os espíritos estão reciprocamente unidos. Falo dos que atingiram a perfeição. Nas esferas inferiores, desde que um espírito se eleva, já não simpatiza como antes dantes com os que ficaram abaixo. 301. Dois espíritos simpáticos são complemento um do outro, ou a simpatia entre eles é existente resultado de identidade perfeita. A simpatia que atraiu um espírito para outro resulta da perfeita concordância de seus pendores e instintos. Se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. 302. A identidade necessária à existência da simpatia perfeita apenas consiste na analogia dos pensamentos e sentimentos ou também na uniformidade dos conhecimentos adquiridos, na igualdade dos graus de elevação? Podem tornar-se de futuro simpáticos espíritos que presentemente não o são? Todos o serão. Um espírito que hoje está numa esfera inferior ascenderá aperfeiçoando-se a que se acha tal outro espírito e ainda mais depressa dará o encontro dos dois. Se o mais elevado suportar mal as provas que esteja submetido, permanecer estacionário. 303A. Podem deixar de ser simpáticos um ao outro dois espíritos que já o sejam? Certamente, se um deles for preguiçoso. A teoria das metades encerra uma simples figura, representativa da união de dois espíritos simpáticos. Trata-se de uma expressão usada até na linguagem vulgar e que não se deve tomar ao pé da letra. Não pertencem, de certo, a uma ordem elevada de espíritos que a empregaram. Necessariamente, limitado sendo o campo de suas ideias, exprimiram seus pensamentos com os termos que se teriam utilizado na vida corporal. Não se deve, pois, aceitar a ideia de que, criados um para o outro, dois espíritos tenham fatalmente que se reunir um dia na eternidade, depois de haverem estado separados por tempo mais ou menos longo. Questão 304. Lembra-se o espírito da sua existência corporal? Lembra-se. Isso é, tendo vivido muitas vezes na terra, recorda-se do que foi como homem. Eu te afirmo que frequentemente penalizado de si mesmo. Tal qual o homem que chegou à madureza e que ri das suas loucuras de moço ou de suas puerilidades na meninice. 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito completa e inopinadamente após a morte? Não. Vem-lhe pouco a pouco, qual imagem que surge gradualmente de uma névoa, à medida de que nele fixa sua atenção. 306. O espírito se lembra, pormenorizadamente, de todos os acontecimentos de sua vida? Apreende um conjunto deles de um golpe de vida introspectivo? Lembra-se das coisas em conformidade com as consequências que elas resultaram para o estado em que se encontra como espírito errante. Bem como compreendes, portanto, que muitas circunstâncias haverá de sua vida que não ligará importância alguma, das quais nem sequer procurará recordar-se. Questão 306A. Mas se o quisesse, poderia lembrar-se delas? Pode lembrar-se dos mais minuciosos pormenores e incidentes, assim relativos aos fatos como até aos seus pensamentos. Não o faz, porém, desde que não tenha utilidade. 306B. Entrevê o espírito o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certo que vê-o compreende muito melhor do que em vida do seu corpo. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e percebe que em cada existência deixa algumas impurezas. 307. Como é que ao espírito se lhe desenha na memória da sua vida passada? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que se lhe apresenta à visita? De uma e outras formas, são-lhe como os presentes de todos os atos que tem interesse em lembrar-se. Outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente ou esquecidos de todo. Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. Essa razão, porque muitas vezes evoca um espírito que acabou de deixar a terra e verificas que se não se lembra dos nomes das pessoas que lhe eram caras, nem de uma porção de coisas que te parecem importantes. É que tudo isso, pouco lhe importando, logo caiu em esquecimento. Ele só se recorda perfeitamente dos fatos principais que concorrem para sua melhoria. 308. O espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter?
Todo o seu passado lhe se desdobra à vista, quais a um viajor nos trechos do caminho que percorreu, mas como já dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. Lembra-se destes conforme a influência que tiveram na criação do seu estado atual. Quanto às primeiras existências, as que se podem considerar como a infância do espírito, essas se perdem no vago e desaparecem na noite do esquecimento. 309. Como considera o espírito o corpo de que vem separar-se? Como veste imprestável que o embaraçava, sentindo-se feliz por estar livre dela. 309A. Que sensação lhe causa o espetáculo do seu corpo em decomposição? Quase sempre se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa. 310. Ao cabo de algum tempo, reconhecerá os espíritos os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido, algumas vezes dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, de onde considere coisas terrenas. 311. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? É sempre grato ao espírito que se lembrem dele, e os objetos que pertenceram trazem-no à memória dos que ele no mundo deixou. O que atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas, não os objetos. 312. E a lembrança dos sofrimentos que passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente, assim acontece e essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. 313. O homem que nesse mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura, de qual a deles gozos lhe acarretam a inspiração pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes mais preferível aos prazeres efêmeros da terra. Cara, o negócio deve ser muito bom mesmo lá em cima, né? Pro povo preferir ficar daquele lado que aqui. 313. O homem que nesse mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a terra? Só os espíritos inferiores podem sentir saudade de gostos condizentes com uma natureza impura qual a deles, gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento. Exatamente como sucede ao homem que na idade da madureza nenhuma importância liga ao que tanto dedicavas na infância. 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que o vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos, para que o ultime. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. 315. E o que deixou os trabalhos de arte ou literatura conserva pelas suas obras o amor que lhe tinha quando vivo? De acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista e não é raro condene o que maior admiração lhe causava. 316. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra pelo progresso das artes e das ciências, conforme sua elevação, missão que possa ter que se desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como sábio e admira a obra de um estudante. Atentam apenas nos que provem a elevação dos encarnados e seus progressos. Após a morte, 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo na Terra. A pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, está onde se acha o maior número de pessoas que lhes são simpáticas. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam infinito de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual que se achem. Geralmente, os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo o que aí se faz é tão mesquinho em comparação às grandezas do infinito, tão pueris são aos olhos deles as coisas que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhe oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a esse planeta, se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares são esses
Esses são os que aí mais comprazem e constituem a massa da população invisível do nosso globo terráqueo. Conservam quase as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios e divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo seus caracteres, não podendo satisfazer as suas paixões e gozam na companhia dos que elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios que veem e observam para se instituírem e aperfeiçoarem. 318. As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes motivações e à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com maior clareza. É então que procura meios de se tornar melhor. 319. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele vai se inteirando da sua condição, à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Comemoração dos mortos, funerais. 320. Sensibiliza os espíritos lembrarem de falar deles aos que lhe foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esses fatos lhe aumentam a felicidade. Se são-lhes desgraçados, serve-lhes de lenitivo. 321. O dia da comemoração dos mortos é para os espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ao encontro de que vão orar ao cemitério sobre os seus túmulos? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que à terra lhes dirigem seus pensamentos, como fazem no outro dia qualquer. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto às suas sepulturas? Nesse dia, em maior número se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares o das pessoas que o chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos e não pela multidão dos indiferentes. Questão 321b. Sob qual forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-nos visíveis? Sob o que tinham quando encarnados. 322. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhe importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ela presos, desde que aí ninguém mais lhe vota afeição. Nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. 323. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontram do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa? Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita com oração, com o coração. 324. Os espíritos das pessoas que se erigem estátuas ou monumentos, assistem à inauguração de umas e outras, experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a tais solenidades quando podem, porém menos os sensibilizam a homenagem que lhe prestam do que a lembrança que deles guardam dos homens. 325. Qual a origem do desejo em que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar que no outro? Será que a preferirão depois de mortas vir a tal lugar? E essa comportância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? A afeição particular do espírito por determinados lugares é inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe que sua alma se reunirá às dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Deus deve considerar a futilidade e a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? Não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhe foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens, mas concentrada se tornam suas recordações.
326. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhe prestem os despojos mortais? Quando já ascendeu certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado das vaidades terrenas e compreende que futilidade de todas essas coisas. Fica sabendo, porém, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com pouco caso que façam de seus voltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos desse mundo. 327. O espírito assiste ao seu enterro? Frequentemente assiste, mas algumas vezes ainda se dá perturbado e não percebe o que se passa. 327A. Lisonjeia a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento? Mais ou menos, conforme o sentimento que as anima. 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Quase sempre, para o seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe partenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. 329. O instintivo respeito em que todos os tempos entre todos os povos o homem consagrou e consagra os mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão se teria a esse respeito. Capítulo 7. Da volta do espírito à vida corporal. Prelúdio da volta. Questão 330. Sabem os espíritos em que época reencarnarão? Presentem-na como sucede ao cego que se aproxima do fogo. Sabe que se tem de retomar um corpo, como sabeis que tendes a morrer um dia, mas ignoram quando isso se dará. 330A. Então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente assim é. 331. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Muitos há que em tal coisa não pensam e que nem sequer a compreendem. Depende de estarem mais ou menos adiantados. Para alguns, a incerteza que se acham do futuro que os aguarda constitui a punição. Pode o espírito apresentar ou retardar o momento da sua reencarnação? Pode apressá-lo atraído por um desejo ardente. Pode igualmente distanciá-lo recuando diante da prova, pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Nenhum, porém, assim, procede impunentemente, visto que sofre por isso, como aquele que recusa o remédio capaz de curá-lo. Se considerasse bastante feliz, 333, numa condição mediana entre os espíritos errantes e, consequentemente, não ambicionasse elevar-se, poderia o espírito prolongar indefinidamente esse estado? Indefinidamente, não. Cedo ou tarde, o espírito sente a necessidade de progredir. Todos têm que se elevar. Esse é o destino de todos. 334. Há predestinação na união da alma com o tal corpo, ou a só a última hora é feita a escolha do corpo que ela tomará? O espírito é sempre de antemão designado. Tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, pede para encarnar. Ora, Deus, que sabe e tudo vê, já antecipadamente sabia e vira que tal espírito se uniria a tal corpo. 335. Cabe ao espírito a escolha do corpo que encarne ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Pode também escolher o corpo, porquanto as imperfeições que esse apresente ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão no progresso sem vencer os obstáculos que opõem. Nem sempre, porém, lhe é permitida a escolha do seu invólucro corpóreo, mas simplesmente a faculdade de pedir que seja tal ou qual. 335A. Poderia o espírito recusar à última hora tomar o corpo por ele escolhido? Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. 336. Ou seja, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Gracinha. 336. Poderia dar-se, se não haver o espírito que aceitasse encarar numa criança que o houvesse de nascer? Deus isso proveria. Quando uma criança tem que nascer vital, está predestinada sempre a ter uma alma. Nada se cria sem que a criação presida um desígnio. 337. Pode a união do espírito determinado corpo ser imposta por Deus?
certo? Do mesmo modo que as diferentes provas, maiormente que ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha de conhecimentos de causa. Por expiação, pode o espírito ser constrangido a se unir no corpo de determinada criança que, pelo seu nascimento e pela posição que vem a ocupar-se no mundo, se lhe torna instrumento de castigo. 338. Se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar determinado corpo destinado a nascer, o que é que decidiria sobre a vida deles e qual pertenceria ao corpo? E qual deles pertenceria o corpo? Muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, Deus é quem julga qual mais capaz de desempenhar a missão a que a criança se destina. Porém, como eu já disse, o espírito é designado antes que soe o instante em que haja de unir-se ao corpo. 339. No momento de encarar o espírito, de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante que experimenta ao desencarnar. 339, né? Muito maior e, sobretudo, muito mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. 340. É solene para o espírito o instante da sua encarnação? Pratica esse ato considerando-se o grande e importante? Procede como viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte das ondas que se decide afrontar. O viajante que embarca sabe que O viajante que embarca sabe que perigo se lança, mas se não sabe, naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas que submete, mas não sabe se sucumbirá. Assim como para o espírito, a morte do corpo é uma espécie de renascimento, a reencarnação é uma espécie de morte, ou antes um exílio de clausura. Ele deixa o mundo dos espíritos pelo mundo corporal, como o homem deixa esse mundo por aquele. Sabe que retornará, como o homem que sabe que morrerá. Mas como em relação à morte, o espírito só no instante supremo, quando chegou no momento predestinado, tem consciência de que vai reencarnar. Então, qual homem em que a agonia dele se apodera a perturbação, que se prolonga até que a nova existência se ache positivamente encetada? A aproximação do momento da reencarnar sente uma espécie de agonia. 341. Na incerteza em que se vê quanto às eventualidades de seu triunfo, nas provas que vai suportar na vida, tem o espírito uma causa de ansiedade antes da sua encarnação? De ansiedade bem grande, pois que as provas da sua existência retardarão ou farão avançar conforme o suporte. 342. No momento de reencarnar, o espírito se acha acompanhado de outros espíritos e seus amigos que vêm assistir a sua partida do mundo incorpóreo, como vem recebê-lo quando para lá volta? Depende da esfera que a pertença. Se já está nas que reina a afeição, os espíritos que lhe querem o acompanham até o último momento. O animam e mesmo lhe seguem muitas vezes os passos pela vida afora. 343. Os que vemos em sonhos, que nos testemunham o afeto que se nos apresentam desconhecidos semblantes, são alguma vez espíritos amigos que nos seguem os passos da vida? Muito frequentemente são eles que nos vêm visitar, como eles visitaram o encarcerado. União da alma e do corpo. São 344. Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção, mas só completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito é designado para habitar o corpo a que este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ele se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. 345. É definitiva a união do espírito com o corpo desde o momento da concepção? Durante essa primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união no sentido de que o outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Como os laços que ao corpo prendem o espírito são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito. Se esse recua diante a prova que escolheu, em tal caso, porém a criança não vinga. 346. Que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhes causa, mais das vezes, as imperfeições da matéria. 347. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais.
348. Sabe o espírito previamente que o corpo de sua escolha não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes se nessa circunstância reside o motivo da escolha. Isso significa que está fugindo à prova. 349. Quando falha qualquer causa a encarnação de um espírito, é ela suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre é imediatamente. Faça mister dar ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda ao interior da determinação. 350. Uma vez unido ao corpo da criança, quando já lhe não é possível... 350. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Perguntas se, como homem, se queixa da vida que tem, se deseja que outra fosse dela. Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E quando isso acontece, que recorre ao suicídio. 351. No intervalo que medeia a concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades, mais ou menos, conforme o ponto em que se acha dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tornado de perturbação, o que adverte que lhe soa o momento de começar a nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida e a hora do nascimento que se aproximam, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco a retornar ao estado de espírito. 352. Imediatamente ao nascer, recobre o espírito a plenitude de suas finalidades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. O espírito se acha numa existência nova. É preciso que aprenda a servir-se dos instrumentos que se dispõe. As ideias se lhe voltam pouco a pouco, como a uma pessoa que desperta e se vê em situação diversa do que ocupava na véspera. 353. Não sendo completa a união do espírito ao corpo e não estando definitivamente consumada senão depois do nascimento, poder-se-á considerar o feto como dotado de alma? O espírito que vai aproximar-se existe de modo fora dele. O feto não tem, propriamente falando, uma alma, visto que a encarnação está apenas em via de operar-se. Acha-se, entretanto, ligada à alma que virá a possuir. 354. Como se explica a vida intrauterina? É a da planta que vegeta. A criança vive vida animal. O homem se tem a vida vegetal e a vida animal, que pelo seu nascimento se completam a vida espiritual. Há, de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno são vitais. 355. Há crianças, há de fato, há de fato, como indica a ciência, crianças que já no seio materno não são vitais? Com que fim ocorre isso? Frequentemente, isso se dá e Deus permite como prova, quer para os pais do nascituro, quer para o espírito designado a tomar lugares entre os vivos. 356. Entre os natimortos, alguns haverá de que não tenham sido destinados à encarnação de espíritos, alguns efetivamente, a cujos corpos nunca nenhum espírito esteve destinado. Nada tinha que se efetuar para eles. Tais crianças, então, só vêm por seus pais. 356A. Pode chegar a termo de nascimento um ser dessa natureza? Algumas vezes, mas não vive. Segue-se daí que toda criança que vive após o nascimento tem forçosamente encarnado em si um espírito? Que seria ela assim se não acontecesse? Não seria um ser humano. 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência modificada que terá de recomeçar. 358. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há um crime sempre que transgredir as leis de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso, impede uma alma de passar pelas provas que serviria de instrumento ao corpo que estava se formando.
359. Dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar a primeira para salvar a segunda? Preferível é que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. 360. Será racional ter-se para com um feto as mesmas atenções que costumam dispensar ao corpo de uma criança que viveu algum tempo? Em tudo vede o cumprimento da vontade de Deus. Não trateis, pois, como desatenciosamente, coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, uma vez que se não se completaram, é que assim quis o Criador? Tudo ocorre segundo os seus desígnios, e a ninguém é lícito julgar esses desígnios. Faculdades morais e intelectuais dos homens. 361. Qual a origem das qualidades morais, boas ou más do homem? São as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso é de um espírito mau? Sim, mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito, pois, do contrário, poderias fazer crer na existência que os espíritos sempre mal há que chamais de demônios. 362. Qual o caráter dos indivíduos que encarnam os espíritos desaciados e levianos? São indivíduos estúrdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. 363. Tem os espíritos paixões que não lhe partilham a humanidade? Não, de outro modo vos teriam comunicado. 364. O mesmo espírito dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que se haja elevado. O homem não tem em si dois espíritos. 365. Por que alguns homens muito inteligentes, o que indica acharem-se encarnados nele espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados e nesses homens, que então, por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro em moralidade. 366. Que se deve pensar na opinião dos que pretendem as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem que resulta da encarnação, nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, ele precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que na sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escalpados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso ver-se como que multiplica as dificuldades, quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda neste caso, tomam um efeito pela sua causa, fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos que acreditavam em tantos deuses quanto eram fenômenos no universo, se bem que essas pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindos de uma coisa única, Deus. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem, a esse respeito, vários pontos de semelhança. Enquanto se detiveram na aparência dos fenômenos e cientistas acreditaram que fosse múltipla matéria, hoje compreende-se ser bem possível que de tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como diferentes sons do órgão, os quais procedem todos do ar, e não de tantas espécies de ar quanto os sons. De semelhante sistema decorreria que quando o homem perde ou adquire certas aptidões, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo, ou teriam deixado, que o tornariam ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem em numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos, em que estes provam suas personalidades e identidade.
Influência no organismo. 367. Unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas um envoltório do espírito, como o vestuário é a do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos de natureza espiritual. (368) Após a sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre da manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco é a livre radiação da luz? É como um vidro muito opaco. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito a um charco lodoso sempre com o corpo nele mergulhado, ao qual tira a liberdade dos movimentos. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento de órgãos? Os órgãos são instrumento da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau da perfeição dos órgãos, como a excelência de um trabalho que está à ferramenta própria sua execução. 370. Da influência dos órgãos se pode inferir a existência de uma relação entre o homem em desenvolvimento e as do cérebro e das suas faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Não são os órgãos essas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Dever-se-á deduzir que daí a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? O termo unicamente não exprime com toda a exatidão que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leve em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício das suas faculdades. Encarnando, traz o espírito certas predisposições, e se você admitir que cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade de seus atos. Forçoso então seria admitir-se que os maiores gênios, sábios, poetas, artistas são o porque são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, de onde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se aplicarmos a qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, há um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, seria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que órgãos especiais, dado que existiam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como são os músculos por efeito do movimento, e a nenhuma conclusão irracional se chegará. Serviram-nos de uma comparação trivial a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos se reconhece que um homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Idiotismo, loucura. 371. Tem algum fundamento pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que os supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre da impossibilidade de falar. 372. Que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam os corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição, sofrem por efeito de constrangimento que experimentam e das impossibilidades que estão em se manifestar mediante aos órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. 372A. Não há, pois, um fundamento para dizer que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem-na muito grande sobre a manifestação das faculdades, mas não são eles a origem dessas. Aqui está a diferença. Um músico excelente com um instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará com que deixe de ser bom músico. Importa que se distinga o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas
ficam obstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e loucura. São casos patológicos, e não gozando nesse estado a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana isenta da responsabilidade de seus atos. 373. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos e idiotas, não podendo fazer o bem e o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Pode-se assim dizer o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo, o gênio se torna por vezes um flagelo quando dele abusa o homem. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual, e os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que tiveram uma causa de sofrimentos. Os embaraços que o espírito encontra para suas manifestações lhe assemelham-se às algemas lhe tolhem os movimentos a um homem vigoroso. Pode-se dizer que os cretinos e idiotas são estereotipados do cérebro, como coxa das pernas e os dos olhos o cego. 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado espiritual? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhe obstam ao voo são as provas de expiação. 375. Qual, na loucura, a situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente as suas impressões e diretamente exerce a sua ação sobre a matéria. Encarnando, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos e eis que lhes interrompem no que destes dependam, sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos e fica cego, se o ouvido torna surdo, imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações de inteligência. O atacado ou modificado, parcial ou inteiramente, e fácil terá que se compreender que só tendo o espírito a seu serviço dos órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele por si mesmo, no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. 375A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém de não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também essa reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer de impressionar seu espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe impressões. Pode mesmo suceder, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer o espírito sobre uma influência, de que ele não se libertará senão depois de haver libertado de toda a sua impressão material. 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? Só um momento. Temos que ter calma. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde a procurar a morte em um meio de quebrar os seus grilhões. 377. Depois da morte, o espírito do alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Pode-se ressentir-se, durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que se desperta e se ressente por algum tempo da perturbação em que o corpo lançar o sono. 378. De que modo a alternação do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito e, como ele não teve a compreensão de tudo que se passou durante sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se opor corretamente ao corrente de tudo. Por isso, é que quanto mais durar a sua loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza, o constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, e o espírito se ressente por um certo tempo da impressão dos laços que aquele o prendiam.